Você tem trabalhado, tem movido, tem construído algo que faz sentido no papel, mas que ainda não retornou na proporção do que custou. E nesse ritmo de progressão gradual, lenta demais para um signo que nasceu para ir além do horizonte visível, você foi calibrando suas expectativas para baixo, ajustando o que considera possível para esta semana, para este mês, para este momento. E é exatamente aí que os astros vão te pegar de surpresa. O que está chegando nos próximos 7 dias não tem o tamanho do que você esperava. É maior, e você não está pronto a... Não porque falta capacidade, porque você parou de esperar nessa escala. A energia financeira de Sagitário nessa semana tem uma qualidade que raramente aparece nessa intensidade. Ela está chegando de uma direção que você não está monitorando. Não do projeto que você está acompanhando ansiosamente. Não do cliente que você estava esperando retornar. De um canal que você subestimou, uma conversa que pareceu casual, uma ideia que ficou num rascunho, uma conexão que você não considerou comercialmente relevante porque não se encaixava no plano que você tinha em mente. Sagitário tem uma tendência específica de subestimar o que já existe ao redor, enquanto está de olho no próximo grande movimento. Você é um signo de horizonte, e horizontes ficam à frente, não ao lado. Mas a oportunidade financeira desta semana está exatamente ao lado, num contato que já conhece você, num valor que você ainda não cobrou com confiança suficiente, num projeto que você tratou como secundário, mas que o cosmos está prestes a tornar primário. Há quanto tempo você está esperando que a grande oportunidade chegue de fora enquanto ignora o que já está maduro ao redor de você? Não como crítica, como observação que aparece repetidamente nos mapas de Sagitário. O signo que vai mais longe também é o que mais frequentemente passa pela sua própria colheita sem reconhecê-la como tal. Olha o que quase ninguém enxerga sobre isso. Tem um canal específico que está mais avançado do que parece, e ele está esperando que você chegue até ele com atenção real. As portas que estão se abrindo para Sagitário nessa semana têm uma característica que o signo raramente aprecia imediatamente. Elas chegam sem fanfarra, sem o sinal claro de "esta é a porta". Chegam como uma oportunidade que parece menor do que é, como um pedido que parece isolado, mas que vai se revelar como o início de algo maior, como uma conversa que começa num assunto e termina num lugar completamente diferente. Isso é importante entender porque Sagitário, com o radar calibrado para grandes movimentos, frequentemente deixa passar exatamente essas portas menores que se revelam depois como as que mudaram o rumo. Não por descuido, por excesso de escala. Você estava esperando uma porta de mansão e passou pela que parecia de garagem. A porta dessa semana parece de garagem, mas tem uma mansão do outro lado. Você lembra quando uma oportunidade que pareceu pequena revelou depois que era o ponto de virada de um ciclo inteiro? Quando você olhou para trás e percebeu que o que parecia menor era exatamente o começo do que veio depois. Essa semana pode ser esse momento, mas só se você não deixar passar achando que era pequena demais para merecer atenção completa. Aqui está o detalhe, e é onde a linha do tempo precisa ser entendida. Com cuidado para que você não confunda o ritmo da semana com ausência de movimento, o que precisa ser, cultivado em Sagitário nessa semana, antes de tudo, é a disposição de ficar com o que está chegando. Não pular para o próximo movimento assim que o primeiro sinal aparecer. Não começar a planejar a expansão antes de confirmar a fundação. Sagitário tem uma energia de movimento que é genuinamente poderosa, mas que, quando aplicada prematuramente a uma oportunidade que ainda está se formando, pode desorganizá-la antes que se solidifique. O cosmos está pedindo especificamente isso em Sagitário nessa semana. Presença no que está presente. Atenção ao que está na sua mão agora. Não ao que você vai fazer com isso depois que crescer. Não ao potencial do horizonte que isso abre. O que está na mão agora. Porque o que explode, para usar a imagem que essa semana carrega, não explode em vazio. Explode de solo preparado. E o solo que Sagitário precisa preparar essa semana é feito de atenção ao que já existe. E é aqui que fica desconfortável. Porque esse cultivo exige uma coisa que Sagitário evita de forma quase instintiva. Parar o suficiente para verificar o que já está funcionando antes de partir para o próximo movimento. Não parar de forma definitiva e não verificar.
Dar atenção ao presente de uma forma que não está competindo com o futuro que Sagitário já está planejando mentalmente. Essa presença específica no que está disponível agora é o solo que vai permitir que o que está chegando pouse com solidez, com Mercúrio retrógrado, em Câncer ativo desde 29 de junho e ficando retrógrado até 23 de julho. O campo das comunicações e negociações está com uma névoa específica que afeta especialmente Sagitário nessa semana. Não porque bloqueia o que está chegando, porque distorce como o que está chegando é apresentado inicialmente. Isso significa que a proposta que vai chegar nessa semana pode não parecer o que é à primeira leitura. O acordo que vai se apresentar pode ter detalhes que só ficam claros depois de uma segunda conversa. O valor que você vai receber pode vir com uma embalagem que não revela imediatamente o que está dentro. O aviso dos astros é concreto. Não tome decisões financeiras definitivas antes do dia 23 de julho, quando Mercúrio fica direto. A mudança interna, o reconhecimento de que algo grande está chegando, o reposicionamento de como você se apresenta, a escolha de dar mais atenção a um canal específico, acontece agora, nessa semana. A execução externa, assinar, formalizar, comprometer recursos, espera até depois do 23. Mercúrio retrógrado não está travando nada. Está te dando espaço para verificar antes de comprometer. Por baixo disso, tem outra coisa acontecendo. Algo sobre como Sagitário costuma reagir quando o movimento financeiro desacelera. O que evitar nessa semana, viajante, é a resposta de Sagitário ao ritmo lento, a busca por distração externa. Quando o progresso parece menor do que o movimento que o signo precisa sentir, Sagitário instintivamente vai buscar algo novo, um projeto diferente, uma ideia mais empolgante, uma direção que promete mais movimento. E essa semana, com o campo financeiro prestes a se mover de forma que você não está esperando, esse instinto pode fazer você sair exatamente quando deveria ficar. Evite também iniciar algo completamente novo antes do 23 de julho. Não porque é impossível, porque o que você já tem em andamento está mais perto do retorno do que parece. E dividir a atenção agora pode fazer você perder o timing do que está maduro. Com a Lua nova em Câncer, chegando no dia 14 de julho, o que vai acontecer? Dentro da janela de 7 dias desta leitura, há um portal de intenção específico que Sagitário vai querer usar. Essa lua nova é o momento de plantar com consciência o que você quer que cresça no segundo semestre, não a lista de desejos. Uma intenção específica e concreta sobre o campo financeiro que você quer ver diferente em 3 meses. E é exatamente isso que aparece na sua vida como a diferença entre quem chega no segundo semestre com uma fundação sólida e quem chega ainda esperando que algo de fora se mova. A lua nova do dia 14 não é garantia, é um portal. E portais ficam abertos por tempo limitado. Quem chega com intenção clara aproveita. Quem chega ainda no modo de busca pelo próximo horizonte passa pelo portal sem notar que estava aberto. O conselho que o cosmos tem para Sagitário nessa semana tem uma forma simples, mas que vai contra o instinto natural do signo. Faz uma coisa por dia, não 10. Escolhe o canal financeiro mais promissor da semana, apenas um, e dá a ele atenção concentrada por 7 dias. Não o distribui, não paralela. Concentra. Sagitário tem uma capacidade natural de ver múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Em muitos contextos, isso é uma vantagem enorme. Nessa semana específica, com o campo de oportunidade ativado e o Mercúrio retrógrado criando a necessidade de verificação antes de expansão, essa multiplicidade pode se tornar dispersão. E dispersão, quando algo está prestes a explodir no bom sentido, dilui o impacto. Júpiter em Leão desde 30 de junho, criando um trígono de fogo com Sagitário, o que significa expansão, sustentada no campo financeiro e profissional. Para os próximos meses, o planeta que rege o seu signo está favorecendo o que receber atenção concentrada, não tudo ao mesmo tempo, o que for prioridade real. E aqui está a distinção que essa semana pede. Prioridade real não é o que parece mais empolgante agora. É o que está mais próximo de produzir retorno concreto, o canal mais maduro, não o mais novo. Júpiter em Leão vai amplificar o que receber atenção genuína,
E amplificar significa que um canal bem cuidado por 7 dias vai produzir mais do que 10 canais dividindo a atenção superficial. Comenta aqui embaixo. Qual é a oportunidade que você está subestimando essa semana? Eu leio cada um. A razão de Sagitário resistir a essa concentração está enterrada em algo muito específico do signo. A força de Sagitário nessa semana, alma de horizonte, não é a velocidade. É o discernimento sobre quando parar de procurar e começar a receber. Aqui chegamos ao espelho. A parte onde eu preciso dizer o que você já sabe, mas talvez ainda não tenha nomeado claramente. Sagitário busca liberdade e movimento. Isso é genuíno e belo. Mas há uma camada por baixo disso que raramente é dita em voz alta. O movimento constante também serve como proteção. Quando você está sempre indo, nunca precisa ficar parado o suficiente para sentir o que está acontecendo agora. O horizonte sempre à frente significa que o presente nunca exige atenção completa. E é aqui que a armadilha financeira de Sagitário se fecha. Você persegue o próximo grande movimento financeiro como forma de não ter que sentar com o que já está funcionando, mas que ainda não deu o retorno proporcional. Porque se sentar com o que não retornou ainda, vai precisar sentir a impaciência, a frustração, a dúvida de se o que construiu tem o valor que você acredita que tem. Você percebeu que às vezes move para o próximo projeto não porque o atual está terminado, mas porque fica desconfortável esperar pelo retorno do que ainda está crescendo? Porque a incerteza do crescimento lento ativa em Sagitário uma sensação muito específica, a de que se não está em movimento visível, pode estar indo para o lugar errado. E então o movimento se torna a resposta para a dúvida. Quando o que a dúvida precisava era de presença, não de distância. A sabedoria oculta dessa fase para Sagitário, caminhante, é que o que está prestes a explodir, a palavra que descreve o que essa semana carrega, não é algo que vai chegar de fora como um raio que cai do céu num lugar que você não estava esperando. É algo que já está dentro do que você construiu, esperando que você pare de olhar para o horizonte e olhe para o que está na sua mão. Que você reconheça o tamanho do que já existe antes de ir buscar o que ainda não chegou. E que esse reconhecimento, que parece simples quando descrito assim, seja de fato o gesto mais corajoso que Sagitário pode fazer nessa semana. O paradoxo de Sagitário é este. Você tem a capacidade de ir mais longe do que qualquer outro signo. Mas a oportunidade mais significativa da sua vida quase sempre chega de algo que você já tinha, não de algo que você ainda vai buscar. E esse é o padrão que essa semana está ativando, não a próxima aventura. O que já estava aqui, maduro, esperando que você reconhecesse o tamanho do que havia plantado. Isso ativa uma armadilha, escondida do arquétipo de Sagitário, porque reconhecer o que já tem exige parar de se movimentar, por tempo suficiente para ver. E parar, para Sagitário, pode se sentir como perder. O convite mais profundo do céu para Sagitário nessa semana é concreto e tem a forma de um ritual de 2 minutos que quero que você faça hoje, antes de dormir. Senta, pega um papel ou abre o bloco de notas do celular. Escreve o nome de uma oportunidade. Pode ser um projeto, um cliente, uma ideia, uma habilidade que você tem subestimado nas últimas semanas. Não o que você quer que exista, o que já existe e que não está recebendo atenção proporcional ao seu potencial. Depois escreve uma linha sobre o que seria diferente se você tratasse esse canal como o mais importante desta semana. Não como exercício teórico, como comprometimento. Esta semana eu vou dar X horas específicas para isso. Vou fazer contato sobre isso. Vou cobrar Z valor por isso. Feito isso, guarda o papel. Esse gesto concreto, nomear o que está subestimando e comprometer a atenção real, é o que abre o campo para que o que está chegando chegue de forma que você reconheça. O retorno visível vai aparecer depois do dia 23 de julho, quando Mercúrio fica direto e o campo de comunicações se clareia. Essa semana é a preparação interna, o reposicionamento de atenção, a identificação do canal certo, o comprometimento de presença. O dia 23 é quando o resultado externo começa a chegar com clareza suficiente para ser reconhecido e recebido. Quem fizer o trabalho interno essa semana vai chegar ao 23 já orientado a já.
Quem não fizer vai chegar ao 23 ainda esperando que algo chegue de fora. A verdade mais dura que tenho para Sagitário nessa semana. E que eu digo com o afeto de quem leu muitos mapas desse signo ao longo dos anos, é esta. O maior risco que você tem com o que está chegando não é não aproveitar. É aproveitar e depois sabotar. Sagitário não sabota por falta de capacidade ou de merecimento. Sabota porque não está calibrado para receber em escala grande. Porque quando o retorno chega de forma que supera o que esperava, a resposta instintiva é suspeita. Isso vai durar? Será que é real? Preciso de mais? E essas perguntas, quando respondidas com o movimento, ir buscar mais, ir buscar próximo, ir buscar diferente, podem dispersar exatamente o que estava chegando com solidez. O ritual da parte 9 serve também para isso. Cria a âncora. Quando o retorno financeiro começar a aparecer depois do dia 23, você vai ter escrito com a sua própria mão o que estava esperando. Isso remove parte da suspeita, porque você preparou para receber. E quando o retorno chegar maior do que o escrito, o que fazer? Respira. Não toma uma decisão nos primeiros 3 dias de receber. Deixa pousar. Deixa que o que chegou seja real por tempo suficiente para que você consiga olhar para ele sem o reflexo imediato de já estar planejando o que vai fazer com isso, para onde vai expandir, o que vai buscar em seguida. Sagitário, em modo de recebimento, ainda tende a estar com um pé já no próximo movimento. E essa semana o cosmos está te pedindo que o segundo pé também fique no presente, que o que chegou seja completamente recebido antes de ser transformado em combustível para o próximo lançamento. Você merece sentir o que conquistou, não só usá-lo, e eu te deixo com uma pergunta para levar. E quando o que você esperava chega em tamanho maior do que esperava, quando o retorno é real e está na sua mão, você consegue ficar com ele sem imediatamente procurar o próximo horizonte? Pensa bem nisso. Não como pressão, como convite. Como a pergunta que o cosmos está fazendo para Sagitário nessa semana específica, que é diferente de todas as outras semanas em que a pergunta era: para onde ir? Essa semana a pergunta é: você consegue ficar com o que chegou? Continua andando, e quando voltar eu estou aqui. Manda essa leitura para outro, Mar. Sagitariano A, que você conhece e que sempre fala a verdade. Aquela pessoa que você conhece que está trabalhando duro e ainda não viu o retorno chegar na escala que merece. E me conta nos comentários. Qual é a oportunidade que você está subestimando? Agora, aquela que pode ser maior do que parece? Eu leio cada uma das respostas. Se quiser caminhar comigo toda semana, siga o canal. Vou estar aqui com mais leituras toda semana.